Hoje, como a Lua está em Áries e ela está prestes a fazer uma conjunção com Urano, ou seja, ela já está fazendo uma conjunção com Urano. Então hoje eu resolvi testar um novo caminho aqui nas nossas percepções astrológicas. Bom, a princípio a Lua já começou o dia fazendo um trígono com Mercúrio, uma oposição com o seu dispositor, Marte, que está em Libra. Ou seja, hoje talvez nós tenhamos um caminho um pouco mais complicado na construção de limites nas relações. A gente está falando das nossas necessidades versus as necessidades alheias. A hora de ceder e ser um pouco menos intransigente, menos rígido, e a hora também da gente colocar uns certos limites para que nós não sejamos violentados pelas necessidades das outras pessoas. Mas eu acho que a tônica principal aí talvez seja o diálogo, né? Ou seja, o diálogo um pouco mais aberto, um pouco mais sincero. Nós estamos precisando conversar. Nós estamos precisando colocar as nossas posições frente a frente. Mas sem que isso seja necessariamente uma guerra, uma batalha. Porque eu acho que, às vezes, a gente confunde a assertividade com uma briga. Como se fosse uma briga de posições e uma briga de quem tem razão. E não se trata disso. Esse Marte em Libra, apesar de ser um Marte em detrimento, ele é um Marte que vai dizer para a gente a luta por um bom convívio. A luta por tentar conciliar posições que nem sempre são compatíveis. Ou pelo menos aparentemente compatíveis. O que eu posso ceder? O que eu não posso ceder? O que são princípios que não são negociáveis? Quais são os princípios que eu posso olhar com um pouco mais de flexibilidade? Tudo bem que a Vênus está em Capricórnio e ela está fazendo uma correspondência com Saturno em Escorpião. E isso, de uma certa forma, nos chama um pouco para a questão um pouco do aprofundamento mais realista das relações. Né? Eu acho que esse Marte em Libra, ele ainda tenta, de uma certa forma, ele tem um viés para tentar dourar a pílula das relações, de tentar esconder algumas coisas, tipo, não, eu posso tornar isso aqui um pouquinho melhor, eu posso disfarçar um pouco esse sofrimento, ou um pouco essas diferenças, mas chega um momento, e justamente o Mercúrio em quadratura com Quirón fala sobre isso, daquele ovo engasgado na garganta, sabe? Aquela coisa que eu preciso colocar para fora. Mas o perigo é porque a Lua está se aproximando dessa quadratura entre Urano e Plutão. Ou seja, a gente corre o risco de explodir, às vezes, de uma maneira exagerada, de uma maneira que não precisava ser tanto assim. Não precisava ser tão radical. A gente pode conversar tranquilamente. Podemos conversar com mais calma. Não precisamos colocar as coisas de maneira tão radical. E como é que se faz isso? Eu acho que uma Lua em Áries ela já dá essa dica. Você está conhecendo as suas necessidades nesse momento? Você está olhando para o que você precisa? Ou você só está trabalhando para agradar todo mundo ao seu redor? Será que você não está muito comprometido com as coisas que estão ao teu redor e você está se esquecendo justamente das suas necessidades? É aquele velho princípio, né, que eu não sou o primeiro nem serei o último a falar sobre isso. Mas é aquela necessidade básica, ou seja, se eu não conheço as minhas necessidades, eu também não conheço as necessidades dos outros. Ao mesmo tempo, se eu não estou feliz, os outros também não vão estar felizes ao meu redor. Então hoje é uma mudança mais de atitude, é uma atitude um pouco mais alegre, uma atitude menos taciturna. Sabe, é se sentir um pouco mais vivo, é se cuidar um pouco mais. Hoje é um bom dia de viradas, né? De viradas de atitude. Áries, ainda mais com uma conjunção com Urano, ela é aquele Áries da faísca renovadora, da faísca do eureka, da família das novas ideias. A hora de arriscar uma coisa nova, eu posso querer uma coisa diferente, eu posso sonhar alguma coisa diferente.
E o universo, quando a gente está em alegria, ele corresponde ao nosso favor. Ele vibra ao nosso favor. Então a gente tem essa capacidade de virar o jogo. Hoje é um bom dia para virar o jogo. E virar o jogo não significa virar a mesa, não significa virar a mesa em cima de ninguém. Ninguém é culpado necessariamente pelo contexto que a gente criou. Né? As pessoas são corresponsáveis, porque nós as chamamos para esses contextos. A gente não precisa brigar com ninguém quando a gente sabe o que quer. Então hoje é um dia desse resgate, é o dia de resgatar o que a gente quer, o que o nosso coração fala, e começar a virar o jogo dessa infelicidade, né? Virar o jogo da frustração. A gente ainda está por cima num fim de ano que é complicado, porque a gente já começa a fazer uns balanços e começa a criar 1000 expectativas sobre o próximo ano. E a gente vê tanta propaganda que fala em famílias felizes, em pessoas trocando presentes. E, na verdade, a gente sabe que o mundo não está muito assim nessa felicidade toda. E algumas pessoas se sentem fragilizadas com isso, cobradas a ter essa perfeição de vida que as televisões, as revistas mostram, as propagandas mostram. Todo mundo tem problemas para resolver. E o começo da resolução dos problemas é quando a gente adota uma postura positiva perante a vida. Quando a gente adota uma mudança de atitude perante a vida. Não se permitir derrotar, não se permitir se sentir abaixo das circunstâncias. Nós podemos sempre ser mais. É só cessar as guerras com o mundo, é só cessar as culpas que a gente coloca no mundo e a gente começar a assumir essa responsabilidade. Assumir essa nova postura, não cobrando demais de si, porque também eu acho que não é essa a questão, e nem tampouco assumir uma postura rígida com tudo. É justamente se surpreender. A gente pode se surpreender com uma coisa boa. A gente pode se surpreender com uma atitude nova, com uma aquisição nova. Aquisição não de coisas, mas uma aquisição de postura. Uma coisa que a gente se promete fazer. Então vamos lá, vamos a essa virada. Gente, uma boa tarde para todo mundo e até amanhã.